Bem-vindo ao meu canal! Aqui você vai aprender sobre prescrição clínica de exercício e vai ter acesso a diversas informações sobre o tema e o porquê a prescrição clínica de exercício é tão importante no cenário da reabilitação. Tudo isso aqui no meu canal. Oi, eu sou a doutora Juliana do Nascimento, formada pela USP, pioneira em abordar a prática de prescrição clínica de exercício no ambiente hospitalar. Eu desenvolvi o método PCE e sou CEO do aplicativo Exerclean. Eu trago aqui no meu canal conteúdos de diversos conceitos novos e velhos sobre prescrição clínica de exercício, impacto da prescrição no cenário da reabilitação, posicionamento profissional, tudo de maneira simples e descomplicada. Se ainda não segue a gente, também siga a gente aqui no canal e no nosso Instagram, para que você tenha acesso à minha rotina, dia a dia e shots de conhecimento super interessantes. Não desmonitorização do paciente. Tema altamente relevante, pouquíssimo abordado. Quando eu falo em não desmonitorização, o que você pensa sobre essa temática? Comum? Não é comum? Qual é a nossa abordagem no dia a dia com relação à monitorização dos nossos pacientes? Bora trazer o conceito. Monitoramento de paciente é o acompanhamento dos seus sinais vitais de maneira contínua e com objetivo específico. Isso quer dizer que, dependendo do cenário clínico do nosso paciente, ele vai ter monitorização intermitente ou ele vai ter uma monitorização contínua. Isso vai estar vinculado com a complexidade clínica, com a gravidade do meu paciente e com o que eu estou investigando, o que eu estou querendo saber do meu paciente. A monitorização, ela não pode ser o acaso. Ela tem um motivo para ela existir, ela tem um motivo para ela estar ali. Só que tem um detalhe: muitos fisioterapeutas, e eu falo isso com propriedade porque eu sou fisioterapeuta, executam a cultura da não monitorização dos pacientes. E eu vou explicar por que isso acontece. Quando eu penso em monitorização intermitente, eu vou pensar em frequência cardíaca, em pressão arterial. Vamos mudar os ambientes? Intermitente, vem junto comigo e idealiza o cenário de uma enfermaria, onde eu tenho pacientes de baixa complexidade clínica, onde eles têm muitas vezes horários que a equipe da enfermagem vai lá e vai ver os sinais vitais, a frequência, a temperatura, pressão do paciente. Porém, todos os profissionais que entram no quarto do paciente muitas vezes também aferem esses sinais. Nós, fisioterapeutas, por exemplo, fazemos isso. Ou se não fazíamos, deveríamos fazer isso para com os nossos pacientes, para entendermos o comportamento da fisiologia dele perante um cenário de doença. Eu tenho que entender o comportamento dos sinais vitais do meu paciente, mas muitas vezes isso passa a ser desapercebido e esses sinais vitais que já estão dando indícios do que está acontecendo com o meu paciente passam a ser desapercebidos, porque eles acabam sendo números isolados. E eu não vinculo muitas vezes ele com a clínica e dou uma certa ênfase na percepção subjetiva do meu paciente. Então, assim, essa cultura, essa visão, ela tem que ser abolida. Eu preciso dar a atenção necessária aos sinais vitais do meu paciente, mesmo que essa monitorização seja de maneira intermitente. Os pacientes que estão com monitorização de maneira permanente e contínua são os mais fáceis de atender, são os pacientes mais graves, mais complexos clinicamente. Porém, eu sei tudo o que está acontecendo com os sinais vitais dele em tempo real e eu vinculo isso com a proposta terapêutica e com a clínica do meu paciente. Então, se você tem receio de atender na UTI pacientes graves,
pode mudar essa visão. Na verdade, são os pacientes mais fáceis de serem atendidos. Esses pacientes, você tem direto acesso à pressão arterial, frequência cardíaca, balanço hídrico, pressão intracraniana, valores gasométricos que você vai estar solicitando. Se ele tiver em ventilação mecânica, por exemplo, você vai fazer esse acompanhamento do seu paciente. O que mais? Se o paciente está em diálise, você já sabe a perda que o paciente vai ter, a parte hemodinâmica do paciente, PAI. Então, assim, são diversas formas de monitorização. Mas agora eu vou te convidar a raciocinar junto comigo o contexto da não desmonitorização dos nossos pacientes que são submetidos à prescrição clínica de exercício. Então, bora comigo. Quando eu chego para atender um paciente, eu vou ver temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, se usa oxigênio, se não usa oxigênio, quanto que está a litragem desse oxigênio. E aí, eu vou ter que avaliar o meu paciente. Eu fiz a avaliação. Eu entendi a limitação cinético-funcional do meu paciente no cenário de doença. O que eu quero entender agora são os comportamentos das variáveis fisiológicas funcionais dele mediante o exercício que eu estou expondo ao meu paciente. Por isso que é extremamente importante eu continuar monitorizando o meu paciente. Quando eu estou monitorizando o meu paciente, eu tenho acompanhamento em tempo real, o que possibilita ações assertivas e minimiza riscos, permite que o profissional atue de maneira objetiva e direcionada. Eu tenho uma avaliação contínua do quadro do meu paciente, fornecendo informações em tempo real sobre as mudanças dos sinais vitais, sintomas e condições clínicas, enquanto eu estou com o meu paciente, expondo ele a um exercício específico. Com dados em tempo real, os profissionais da saúde, vou trazer aqui os fisioterapeutas, podem ajustar o plano de tratamento segundo as necessidades específicas identificadas de cada paciente. Isso possibilita uma abordagem muito mais personalizada, direcionada na assistência, porque eu vou considerar as variáveis individuais para o processo de recuperação do meu paciente. Ou seja, sabe a dose e efeito do exercício prescrito? Eu vou entender o comportamento dos sinais vitais mediante a exposição do exercício para com o meu paciente. Então, nesse cenário, eu tenho a clínica e eu tenho como eu vou tratar através do exercício clínico. Essas respostas, elas são muito importantes. Estas respostas, melhor dizendo, esses valores absolutos numéricos que eu vou conseguir traçar e avaliar do meu paciente os sinais vitais de uma maneira geral, bem didática aqui com vocês. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, se o meu paciente não tiver com a clínica boa, estável, em progressão de melhora, eu não vou conseguir reabilitar e melhorar a funcionalidade. Então, esses parâmetros fisiológicos funcionais, eles fazem parte do nosso dia a dia. E por obrigação, eu tenho que saber avaliar, eu tenho que saber interpretar e eu tenho que monitorizar, sim, os meus pacientes. Então, se você é daquela cultura que o fisioterapeuta usa apenas um oxímetro e uma escala de Borg modificada de 0 a 10, esquece, não existe mais isso no cenário da reabilitação. Não para o prescritor do tratamento não farmacológico, que é você, prescritor, que está aqui comigo. Você precisa ter oxímetros específicos para o seu perfil de atuação de paciente. Você precisa ter frequencímetro, você precisa ter um monitor, um cardioscópio, por exemplo, dependendo do local onde você atue com seu paciente. Você precisa ter domínio e acesso a esses sinais vitais para que você entenda o que eles estão representando no dia a dia do seu paciente. Aqui eu vou trazer algumas imagens e, gente, botei no Google, escrevi lá no Google paciente em reabilitação. Apareceram diversas possibilidades. Dentre elas, qual dessas aqui o paciente ele está monitorizado? Eu tenho paciente fazendo exercício resistido, eu tenho paciente fazendo
transferência de posicionamento com progressão de marco funcional. Eu tenho paciente em sedestação, eu tenho paciente em prancha ortostática, tenho paciente fazendo exercícios de mobilidade, eu tenho pacientes fazendo cicloergômetro, que nesse caso o cicloergômetro ele tem um objetivo de mobilidade para o paciente. E aí? Qual desses pacientes tem alguma monitorização? Talvez esse paciente entubado aqui que esteja andando tenha uma monitorização, mas essa monitorização ela é vista, ela é interpretada. Então eu queria que esse momento, com essa imagem aqui, servisse de reflexão para melhorarmos as nossas práticas assistenciais. E aí eu te pergunto, quando você está fazendo aquela monitorização intermitente no seu paciente ou uma monitorização contínua durante o exercício prescrito, qual é o seu objetivo? É claro que eu vou evidenciar aqui para você que a ciência é algo em evolução constante e que sempre devemos estar atentos a todas as melhores práticas assistenciais. E que bom que eu tenho uma evolução com relação a isso. Só assim melhoramos a assistência no dia a dia dos nossos pacientes. E o meu papel aqui na comunidade é trazer esse conteúdo de maneira simples e descomplicada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve no canal. E se ainda não ativou, ative o sininho para os próximos vídeos. Tchau, tchau, prescritores. Até um próximo momento.